2h35. Você acompanha o Jornal Jovem Pan, pode nos acompanhar também com imagem nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, também no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E vamos falar agora sobre o Renda Brasil, o PEC do Pacto Federativo. Nós vamos conversar com o relator, o Márcio Bittar, que é senador pelo MDB do Acre. Senador, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar consigo novamente, estou à sua disposição. Bom, senador, na semana passada o senhor antecipou para a gente aqui no Jornal Jovem Pan que adiaria a apresentação do relatório para incluir na PEC do Pacto Federativo exatamente o Renda Brasil. Desde então, nós tivemos muita polêmica do lado do governo com relação à fonte de recursos. Anteriormente, o presidente já tinha falado que não gostou da ideia de acabar com outros programas sociais, como abono salarial, e ontem ele disse que não falaria, que estava proibido falar em Renda Brasil, porque ele não gostou da ideia que vinha circulando de se suspender reajustes do salário mínimo, de aposentadorias. Agora o senhor informou que tem a autorização do presidente para continuar tratando desse assunto, buscar fontes de recursos para viabilizar o Renda Brasil. Tem como fazer isso sem desagradar o presidente? Porque a gente já viu que ele não quer mesmo acabar com outros programas sociais, não é? Bom, primeiro, por dever de justiça, vamos lembrar que a primeira pessoa que disse que o Brasil precisava, era o melhor que o país pudesse fazer ainda esse ano, a criação de um novo programa, para incluir nesse programa, e até a reportagem eu assistia da moça que me entrevistou lá, não são 20 milhões de brasileiros que estavam invisíveis. Os invisíveis são cerca de 8 a 10 milhões. Os outros são aqueles que já estavam no Bolsa Família. Agora, a soma daqueles que já estavam no Bolsa Família, para esses que o governo descobriu que eles não estavam recebendo nenhum auxílio, aí sim ultrapassa 20 milhões de brasileiros. Quem primeiro disse que era preciso o Brasil continuar abraçando esses brasileiros, porque vai passar o decreto de emergência, de calamidade pública, o Brasil não pode continuar, vamos lembrar, que o decreto, embora necessário, nós aprovamos aqui no Congresso, o decreto do presidente da República, para facilitar contratações, etc., agilizar o processo, mas vamos lembrar que esse sistema, ele também favorece o desperdício e até mesmo o desvio, tanto que tem aí algumas denúncias pelo Brasil, e alguns políticos, inclusive do Executivo e tal, respondendo judicialmente, alguns até foram presos. Pois bem, então esse regime, ele não pode ser para sempre. Então, ele termina no final do ano. Só que esses 8 a 10 milhões de brasileiros, que eram invisíveis, em janeiro, infelizmente, eles vão continuar sem emprego. Eles não mudaram a situação porque mudou o ano. Mundial, e quem lembra disso, primeiro, falando isso por questão de justiça, foi o presidente Bolsonaro. Senador, o senhor pode prosseguir, explicar novamente para a gente, porque o contato estava péssimo, por favor. É lamentável, né? Bom, eu vinha dizendo o seguinte, o que é fundamental e eu estou autorizado a proceder? Porque não adiantava eu tocar uma coisa aqui sem o sinal verde do Executivo. Então, o presidente da República me autorizou. Eu vou conversar de novo com todo mundo da equipe econômica. Agora há pouco eu vou sair dessa entrevista do Ministério da Economia, vou conversar com os líderes do governo, no Senado e na Câmara, vou conversar com o presidente do Senado de novo, vou tentar me reunir com o presidente da Câmara também, mas na semana que vem está programado que eu apresente um relatório que, além do que já tinha, né, da PEC, do Pacto Federativo e a emergencial, também tenha a criação desse programa. Daqui para lá, todo tipo de especulação. Essa coisa de ficar falando por pedaços, ficar vazando, não estou culpando aqui ninguém, mas sair informação aos pedaços, às vezes cria uma narrativa que acaba prejudicando o projeto. Veja que até a oposição, a esquerda aqui do Congresso Nacional, de certa maneira, alguns, claro que isso não é publicizado, mas gostaram, porque viam desse programa, concordavam com o programa, muitos concordam com o programa, mas, claro, imaginavam que na contenda política, que é natural, isso favoreceria também o Executivo. Como o Lula foi favorecido
pelos programas sociais, como o Fernando Henrique Cardoso foi favorecido pelos programas sociais. E imagina o governo federal criando um novo programa, mais inteligente. Eu estive no Ministério da Cidadania com a minha equipe, e o ministro Onix passou um tempo ali explicando com a equipe dele. Então, eles têm várias ideias muito interessantes, mais moderno. A migração dos programas existentes para esse novo programa faz um novo filtro em que alguma coisa ainda que esteja irregular, alguém que esteja recebendo sem merecer, é mais um filtro, cheio de portas de saída, mecanismos que incentivam quem está precisando a buscar o seu salário, a buscar a sua a formalidade. Hoje, muitas pessoas assistindo, muitas mulheres e homens não querem assinar uma carteira porque tem medo de perder a família e depois voltar para uma fila que ela não sabe mais quando é que ela vai poder atender caso ela perca aquele emprego. Então, o ministro Onix, com a equipe dele, criou uma série de mecanismos de incentivo, de porta de saída, para que a pessoa queira ter a sua carteira assinada. Então, é uma coisa boa, e absolutamente necessária, que eu volto a dizer, o Brasil, porque não é só preocupação de uma ou de outra, de todos nós, o Brasil tem um problema que precisa ser resolvido. Qual é o problema? Em janeiro, nós vamos ter 8 a 10 milhões de pessoas que não estão em programa nenhum, entraram agora na pandemia, mas aí é o decreto emergencial que acaba no final do ano. E o que é que o país vai fazer com essas quase 10 milhões de pessoas? Vai deixar abandonada a partir de janeiro? Não tem como. Então, agora, então, senador... senador, a gente vê enormes dificuldades em relação ao gerenciamento do orçamento do governo. Ele já apresentou a proposta orçamentária do ano que vem e muitos especialistas acreditam que, inclusive, ele possa ter problemas para bancar as despesas obrigatórias, que avançam muito mais do que a receita, a correção dessas despesas. A gente já vê o Ministério da Educação afirmando que vai faltar recursos para alguns programas mais específicos, outras áreas também reclamam. Tem o Pró-Brasil, não é? O senhor vê condições de se puxar dessa condição atual, sem a criação de um novo tributo, de se ter os recursos para poder financiar, sem mexer em programas sociais, sem congelar salários, sem recorrer a essas medidas que agora a gente já viu que o presidente não quer mesmo? Olha, primeiro eu quero garantir a você que eu não tenho medo de apresentar um relatório e assumir ônus. Não tenho problema com isso. Eu quero aproveitar a sua imensa audiência e pedir uma reflexão. Vou repetir, a partir de janeiro, praticamente 10 milhões de brasileiros que estão na mais baixa, na cadeia da pirâmide, são os que estão mais embaixo. Elas não têm do que sobreviver. Então eu pergunto, o Brasil vai fazer um orçamento e vai esquecer dessas pessoas? Então eu acho que isso é impossível. Então qualquer solução, ela tem que vir protegendo essas pessoas. Não há, e vai ter que sair de algum lugar. Eu gostaria de tirar de todo mundo que recebe acima de 20 mil e tal, mas eu vou fazer aquilo que é possível fazer. Mas é essa reflexão que eu transmito. São praticamente 10 milhões de brasileiros que estavam invisíveis e que não terão a sua situação mudada em janeiro. Agora, eu quero dizer, que eu sei que você está citando, sobre a educação. Bom, então eu sou um dos que entendo claramente que a educação tem problemas gravíssimos do primário à Universidade Federal, e um dos maiores problemas da educação não é falta de recurso. Nós aumentamos de 4% para 6,2% do PIB, o que gastamos com educação, e isso não correspondeu à qualidade. O debate verdadeiro, profundo sobre a educação não se faz. E eu aproveito para fazer outra reflexão. Todos concordam, porque aí não há como não concordar, nós estamos nos 20 piores países do mundo, nos testes aceitos pela comunidade internacional. Estamos entre os 20 piores. Nós temos cerca de 30% de pessoas que, quando entram na universidade, são analfabetos funcionais. Têm uma ideia e não conseguem expressar num texto
Da alfabetização à universidade, é um caos. Estamos muito mal. Tínhamos uma universidade, chegamos até uma universidade, que era a USP, entre as 100 do Brasil, hoje não está nem entre as 300. Ora, se você mantém tudo como está, faz o diagnóstico que ninguém tem coragem de mudar, você mantém a estabilidade daqueles que levaram a educação para o caos que ele está. E ao mesmo tempo, verba carimbada, ou seja, eu já disse isso e vou repetir, no meu relatório do Pacto Federativo está proposta a desvinculação. Quer dizer, é até uma contradição que o Congresso patrocina, quando ele quer ter mais influência sobre o orçamento, que é legítimo, porque é uma lei que o Congresso é que faz, né? A iniciativa de apresentar é do Executivo, mas quem faz é o Congresso Nacional. Então, é lícito que ele queira ter uma participação maior na decisão do orçamento. Acontece que o orçamento do jeito que está, 96 é engessado. Então, se o Congresso quer ter mais influência sobre o orçamento, definir prioridades, ele tem que parar de estar tão engessado como ele está. E eu vou repetir, é preciso que se faça reflexão. Quem é que disse que o Congresso é mais capaz, tá, do que todas as prefeituras, câmaras municipais do Brasil inteiro e os governos estaduais, para definir o que é mais importante daquele estado para o outro ano? Desvincular não é tirar R$1 daquele lugar, é devolver àquele município, devolver àquele estado o direito de dizer que está muito mais perto das pessoas que moram no estado, moram no município, quanto é que vai se gastar. Olha, ninguém para pensar o seguinte: por que 25% obrigatório para a educação nos estados? Por que não 23%? Por que não 27%? O próprio estabelecimento de uma regra dessa para o Brasil inteiro é burra. Quer dizer, o Acre tem a mesma prioridade de São Paulo, quem disse isso? E todo ano é igual. Então devolve o poder a quem tem. Só dizer que se depender de mim, nós vamos fazer a desvinculação. Aí outra pergunta, mas tem que carimbar recursos porque a educação é importante. Qual é o prefeito que vai deixar de colocar dinheiro na educação? Nenhum. E deixa ele com a população dele. Agora, segurança não é importante? Claro que é. Nós vemos um caos na segurança. Então põe a segurança também na tabela. Mas aí vai chegar alguém que vai dizer o seguinte: mas os programas sociais também são muito importantes, uma questão de sentimento cristão, ou então também tabela. Então daqui a pouco está tudo. E isso não funciona. Quer dizer, um ano você tem um estado que tem uma catástrofe, precisa de mais, no outro ano é outro estado. Num ano você reforma as suas escolas todas, porque passou-se um ano, uma gestão que não fez a reforma, deixou sucateado. Já no outro ano você não precisa mais gastar tanto. Eu estou cansado de ver secretários estaduais de educação chegando ao final do ano tendo que gastar 200, 300, 400 milhões de reais, porque tem que chegar no teto mínimo, senão ele vai responder por crime de responsabilidade. Bom, então, voltando ao assunto, eu agradeço e peço para me liberar, que eu tenho que ir lá agora. Claro, eu sei. Senador, eu só queria saber se tem algum prazo agora para apresentação do relatório. Eu quero apresentar na semana que vem. É o meu desejo. Agora, vamos lembrar que isso é democracia. Então, eu não sou sozinho. Eu fui pedir ao presidente se ele me autorizava como relator do orçamento, como relator do Pacto Federativo e da emergencial, que também aponta para a austeridade fiscal dos estados, municípios e da própria União. Se ele me autorizava, me dava um sinal verde para eu conversar de novo com todo mundo e encontrar uma forma de que, por mais que o orçamento seja apertado, mas eu repito, o que é que vamos fazer com 10 milhões de brasileiros em janeiro? Quer dizer, então não há outra saída, nós vamos ter que arrumar um jeito de protegê-los. E o ideal, eu já dizia isso, vou repetir, o ideal é que estes brasileiros que precisam do Estado, não há como, não há outra saída, que eles durmam 31 de dezembro desse ano, sabendo que já tem alguma coisa garantida para janeiro do ano que vem. Imagina, você é um pai de família, uma mãe de família, que precisa do Estado e dormir 31 de dezembro, na dúvida, o que eu vou fazer no mês que vem? Complicado. Então, e eu repito, eu não tenho problema de apertar cinto. Eu acho que tem muita gordura para queimar, e vamos ver. Na hora que apresentar o relatório, aí sim,
a gente vai poder falar das medidas necessárias para arrumar o dinheiro para essas pessoas. Isso é prioridade. Perfeito, senador. Senador Márcio Bittar, eu agradeço muito suas informações, sua participação mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. É um prazer para mim, boa tarde. Gosto do programa, é um prazer para mim. Fica com Deus.